Bom dia a todas, todos, todes. Essa é a nossa última aula, né, da disciplina de Filosofia Geral da Faculdade Nacional de Direito, né, da UFRJ, no seu modelo ainda, né, virtual. O tema, né, é Rumos da Filosofia na América Latina e no Brasil. Vocês verão, né, que vai ser um esforço, embora nós já tenhamos citado, né, ao longo das aulas alguns teóricos brasileiros, né, mas vai ser um esforço para tentar condensar, né, o problema da existência de uma filosofia genuinamente brasileira, né. Eu vou fazer, primeiro, eu acabei não colocando tópicos aqui, né? Mas eu vou fazer, antes de mais nada, uma brevíssima revisão do que nós debatemos ao longo da nossa disciplina, né? Para depois entrar propriamente no conteúdo da aula. A nossa aula de hoje, né? Ela vai partir de um texto que eu já encaminhei para vocês, né? Que é o projeto institucional da filosofia no Brasil e a inexistente Escola de Brasília, do Júlio Cabreira. Vocês verão que será seguramente, dentre as nossas aulas, né, do semestre, aquela que mais vai se ater ao texto. Por quê? Porque eu acho que é um texto muito interessante. Então, eu tentei, o mais possível, esmiuçar alguns aspectos do texto do Cabreira, porque é um texto, ao mesmo tempo, denso, né? Não sei se vocês já tentaram lê-lo, né, antes da aula, mas vocês verão que é um texto quase tão pesado quanto o texto do Padre Vaz, que inaugurou a nossa disciplina, né? É um texto relativamente pesado. Então, achei que seria interessante também, até para que a gente aproveite melhor, né, essa experiência, né, digamos assim, tentar seguir da forma mais rente possível a argumentação do Cabreira. Mas primeiro eu vou fazer uma brevíssima recapitulação, né? Não quero me prender muito a isso, né? As nossas primeiras aulas, né, vocês vão se lembrar, foram para debater o que é a universidade. Vocês viram que, né, a gente privilegiou o fato, né, de que a universidade procura ser um debate racional. A gente até discutiu um pouco Paulo Freire, né, que ele vai contrapor a nossa curiosidade ingênua de todos os dias a uma curiosidade crítica, metodologicamente orientada. A gente até problematizou um pouco essas questões, né? A Faculdade de Direito, como um esforço, né, para promover um debate racional sobre as estratégias públicas de resolução de conflitos, e a filosofia como um debate racional sobre juízos de valor. E aí a gente viu 3 ramos da filosofia, né? O primeiro, a teoria do conhecimento, né, ou epistemologia. Há autores que diferenciam um termo e outro, mas aqui a gente trabalhando de forma conjugada, né? Como um debate racional sobre a verdade. A gente viu Platão, o Francis Bacon e a Linda Alcoff. A ética, né, ou filosofia moral, como um debate racional sobre o bem, aqui, né, o bem na ação individual. A gente viu para isso, né, o Moisés Maimônides. Quem mais? Caramba, minha memória tá ruim. Quem que a gente viu, gente, em ética moderna? Ninguém lembra também. Picodella Mirandola. Quem? Picodella Mirandola. O Picodella Mirandola, isso, exatamente, isso. Vimos o Picodella Mirandola. E na ética contemporânea, a gente falou um pouco de filosofia Ubuntu. E na filosofia política, né, nós tivemos uma aula sobre Aristóteles e teríamos, né, uma aula sobre Maquiavel e depois sobre a Chantal Mouffe, em virtude dos percalços, né? Essa aula ainda não saiu. Quer dizer, para quem conseguiu assistir a aula no noturno, vocês terão visto essa discussão já, né?
Mas para os alunos que assistiram, né, às 13 horas, a gente acabou não conseguindo ter esse encontro. Tranquilo, gente. Filosofia política como um debate racional sobre o bem comum. Beleza, até aqui? Beleza, professor. Sim. Bom, agora, né, a gente vai entrar propriamente numa discussão que eu acho que é muito apropriada para encerrar o nosso curso, né, que é se existe uma filosofia brasileira e latino-americana, por tabela, né? E aí eu vou começar com uma constatação, né? É incontestável que existe filosofia no Brasil. Até porque nós temos várias instituições de ensino de filosofia do Oiapoque ao Chuí, né? Isso ninguém questiona. O que muitos autores questionam é se haveria uma filosofia do Brasil. Mas há frequentemente uma cilada nessa colocação. Por quê? Porque muitos desses autores eles vão buscar um pensamento nacionalista, um pensamento que resgate uma espécie de essência nacional que nos contraponha a uma filosofia, vamos dizer assim, genuinamente alemã, francesa, italiana, né, norte-americana. Né? Esse tipo de busca, uma busca que vai ser empreendida, por exemplo, por um autor como Miguel Reale, que Deus o tenha ou não, esse tipo de busca acaba sendo aquilo que o Oswald de Andrade chamou de macumba para turista. E é uma terceira alternativa, né, que é de uma filosofia desde o Brasil. É uma filosofia que não é necessariamente uma filosofia nacionalista, né, de ordem e progresso, uma filosofia que sirva à construção de uma identidade nacional nativista. Não é essa a questão. Né? É uma filosofia que pensa o universal, o desafio da filosofia, a partir das nossas circunstâncias particulares. É uma filosofia que pensa desde a nossa realidade própria, melhor dizendo. Né? Uma filosofia que pensa não no sentido de uma construção artificiosa do que seria o Brasil imaginário, né? Vamos dizer assim, o Brasil do Bolsonaro. Aliás, eu sempre me lembro daquela propaganda do Mário Frias, né? Em que ele era secretário da Cultura, né? Passeando por um museu e falando dos heróis da pátria. Né? Não é uma filosofia que busca isso, mas é uma filosofia que busca, sim, entender que não podemos, né, transplantar, sei lá, o trabalho que o Kant desenvolveu lá em Königsberg, né, hoje Kaliningrado, parte da Rússia, né, que o Kant desenvolveu lá em Königsberg, né, transplantar isso para a realidade nacional como se as nossas experiências não fossem diferentes daquela. Essa ideia de uma filosofia desde o Brasil, né, o próprio Júlio Cabreira vai desenvolver em alguns trabalhos. Né? Vou falar um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, né, para argumentar que não basta uma filosofia no Brasil, quer dizer, não basta uma difusão de escolas filosóficas no Brasil que repliquem acriticamente o que se faz lá fora, e não basta também uma filosofia do Brasil nesse sentido do Instituto Brasileiro de Filosofia do Miguel Reale, quer dizer, a construção de uma filosofia comprometida com uma identidade nacional vinculada a um projeto de Estado. Tranquilo isso, gente? Estou indo muito rápido? Eu nem comentei, né? Essa imagem de fundo é de um cara que eu gosto muito. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar no slide, fatalmente vocês verão melhor. É um artista plástico brasileiro contemporâneo chamado Rodrigo Iude Honda, e ele sempre pinta coisas do nosso cotidiano. Assim, as pinturas dele, ele tem uma pintura que é tipo natureza morta, aí tem um saco de chips, um saco de Doritos assim, na mesa, né? A versão nacional de natureza morta. Bom, também coloquei aqui esse meme, porque eu acho que até ajuda a entender essa diferença entre uma filosofia no Brasil, uma filosofia do Brasil, uma filosofia desde o Brasil. Né? Alguém dá uma surra no presidente, por favor. Bom, vou falar um pouquinho do Júlio Cabreira antes de começar a dissecar o artigo dele, que no fundo a nossa aula vai ser um pouco nessa
toada, né? O Júlio Cabreira, na verdade, é um filósofo argentino, nascido em 44, e radicado no Brasil. Ele migrou para o Brasil relativamente cedo, assim como no direito, por exemplo, o professor Luiz Alberto Vará, né, que passou boa parte da carreira dele no Brasil. E o Cabreira ele se aposentou no departamento de filosofia da Universidade de Brasília. Vocês vão ver que o título do artigo dele, né? O título do artigo dele ai, meu Deus, tá indo mais para frente, tá atrás. O título do artigo dele. Calma aí. Exato. Que é o projeto institucional da filosofia no Brasil e a inexistente Escola de Brasília, vai partir da experiência dele como professor no Departamento de Filosofia da UNB. Bom, ele tem várias obras, ele é realmente um autor muito produtivo e trabalha fundamentalmente em 3 campos. O primeiro é filosofia e cinema, e filosofia e arte de forma geral. O segundo é a filosofia da linguagem. Aliás, são 4 campos, né? Filosofia e cinema, filosofia da linguagem. O terceiro é filosofia brasileira e latino-americana. E o quarto é bioética. Ele trabalha muitos temas relacionados à bioética. É um autor que, se vocês gostam desse campo, acho que vale a pena conhecer. Vou dar alguns exemplos de obras aqui, né? Ele tem um livro sobre aborto, que o título já é magnífico. Aliás, aborto tá na ordem do dia, né? Pelo menos no Twitter, né? O título é magnífico. Por que te amo, não nascerás? É um livro que ele escreveu com o Tiago Lenharo de Santos, né? Ele tem um outro livro aí sobre filosofia latino-americana e brasileira, que é Europeu não significa universal, brasileiro não significa nacional. Ele vai fazer essa contraposição entre uma filosofia brasileira, ou seja, uma filosofia desde o Brasil, e uma filosofia nacionalista, uma filosofia que é uma espécie de caricatura desse discurso nacionalista, sei lá, bolsonarista e por aí vai. Tem um outro também sobre bioética, que é A Ética e Suas Negações. Não Nascer, Suicídio e Pequenos Assassinatos. É uma obra muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Salvo engano, esses pequenos assassinatos de que ele alude, né, diz respeito ao direito dos animais. Posso estar enganado. Li há muito tempo. Esse moço, quer dizer, o Júlio Cabreira é esse moço aqui da foto. Vocês veem que a foto está meio embaçada. Eu não consegui achar uma foto boa dele. Ele não é nada fotogênico. Nisso, acho que boa parte dos filósofos tem em comum, né? Ele é muito pouco fotogênico. E há 2 outros livros dele que eu acho que valeria a pena fazer a remissão de uma forma mais enfática, né? O primeiro é Cinema Pensa, uma introdução à filosofia através dos filmes. Para quem gosta da relação, por exemplo, entre direito e cinema, ética e cinema, eu recomendo efusivamente esse livro. É muito bom. Ele vai discutir a história da filosofia. Ele começa em Platão e termina, sei lá, em Wittgenstein. E cada capítulo vai tratar de um filósofo e de um filme que ilustra o pensamento daquele filósofo. É muito bacana. Ele vai falar de, sei lá, Paris, Texas. Enfim, ele faz uma seleção de filmes, né? E comenta autores da filosofia a partir desses filmes. E o outro, que eu acho que é interessantíssimo, é um livro realmente muito rico, é O Diário de um Filósofo no Brasil, no qual ele vai fazer essas considerações, né? Enquanto um argentino radicado no Brasil, ele vai debater o que é filosofar a partir da nossa realidade nacional. Tranquilo, gente. O Breno comentou, né? Bioética me interessa bastante, professor. Então, cola no professor Rafael Radoc Lobo, que dá aula no programa de pós-graduação em bioética da UFRJ. A UFRJ tem uma produção muito consistente no debate em bioética, né? Na UFRJ, na FND, a gente tem, por exemplo, o professor Rafael Esteves, né? Que será seguramente professor de vocês ao longo do curso.
E o Júlio Cabreira é uma das figuras mais interessantes, a meu ver, para desenvolver esse debate. Eu fiz nessa pandemia um artigo meio maldoso contra alguns colegas meus da bioética, chama A Doença como Metáfora Racial. Depois procurem. Bom, o texto do Júlio Cabreira, o texto que a gente vai analisar hoje do Júlio Cabreira, é uma crítica a um livro. É uma crítica muito violenta, inclusive, a um livro chamado Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, do professor Ivan Domingues, que é professor na UFMG. Eu tive a felicidade de ser aluno do professor Ivan Domingues quando ele estava redigindo o livro Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas. O professor Ivan Domingues, né, ele dedicou o trabalho dele, né, a 3 campos fundamentais. Né? O primeiro é a teoria do conhecimento. Ele tem muitas obras sobre epistemologia. O segundo é a bioética. E o terceiro é a metafilosofia, uma espécie de filosofia da filosofia. Qual é o sentido da filosofia? O que significa filosofar? Ele tem vários trabalhos sobre isso. Né? Talvez a obra mais conhecida dele, ele publicou na Loyola, assim, na mesma coleção em que eu publiquei. Vocês lembram que eu falei disso, acho que na aula retrasada ou na aula passada? Tem uma coleção de filosofia. Eu trouxe alguns livros aqui, que vocês viram que todos tinham mais ou menos a mesma capa. Por causa disso. A gente publicou na mesma coleção. Ele publicou um livro chamado O Grau Zero do Conhecimento, o problema da fundamentação das ciências humanas. Talvez seja a obra mais conhecida dele. Né? E ele tem uma preocupação, sobretudo nos últimos anos, de fazer uma espécie de reconstrução da história da filosofia contemporânea. Gente, vocês estão me acompanhando? Estão muito calados hoje, estou ficando preocupado. Bom, então vamos lá. É o fim de semestre, né? Bom, há 2 outros livros do Ivan Domingues, dentro desse projeto, né, de uma história da filosofia, de uma reconstrução da história da filosofia contemporânea. Há 2 livros que são muito interessantes e que ele mesmo apresenta como 2 livros complementares. Um é a continuação do outro. O primeiro é O Continente e a Ilha, 2 vias da filosofia contemporânea. Esse livro porque o Ivan Domingues ele passou parte da vida dele, né? Ele fez o doutorado dele na França e outra parte da vida fazendo o seu pós-doutorado na Inglaterra. Então ele vai escrever uma obra chamada O Continente e a Ilha, fazendo um paralelo entre o tipo de filosofia produzida no continente europeu, sobretudo na Alemanha e na França, e o tipo de filosofia produzida na Inglaterra, e, por isso, a ilha, né, na ilha da Inglaterra, e nos Estados Unidos. Por isso o livro chama O Continente e a Ilha. Ele vai fazendo essa contraposição entre o que a gente chama, né, de uma filosofia continental e uma filosofia analítica, né, anglo-saxã. E quando ele terminou esse livro, que é um livro que eu acho muito interessante, embora um pouco rebuscado, quando ele terminou esse livro, ele começou a se perguntar, tá, mas e a filosofia no Brasil? O que é fazer filosofia no Brasil? Agora que a gente sabe, né, o que é fazer filosofia na França, na Alemanha e na Inglaterra, vem a pergunta, né, o que é fazer filosofia no Brasil? Aliás, nesse primeiro livro, né, O Continente e a Ilha, ele começa com uma anedota do Luc Ferry, que é um filósofo francês, que é basicamente o seguinte, né? Pediram para um intelectual, né, para um filósofo inglês, para um filósofo francês e para um filósofo alemão, para escreverem sobre o camelo. Já falei disso para vocês? Não, né? Pediram para 3 filósofos, né, um francês, um inglês e um alemão, para escreverem sobre o camelo. O filósofo inglês foi para o Saara, passou 1 ano acompanhando a rotina do camelo, e ao fim desse 1 ano, ele escreveu um texto, um artigo, um paper, né, de 7 páginas sobre o comportamento do camelo no Saara. O filósofo francês
foi para o zoológico, bateu um papo com comeu um croissant, né, e tomou um chá, batendo um papo com o tratador do camelo no zoológico, e depois ele escreveu um ensaio livre, né, cheio de anedotas e piadas picantes sobre a vida do tratador de camelo. O filósofo alemão não, ele se trancou em seu gabinete e depois de 10 anos ele publicou o Tratado da Dedução Pura do Camelo a partir da analítica transcendental. A partir dessa anedota, né, o Ivan Domingues ele vai fazendo essas diferenças, né, entre a filosofia nesses diferentes países, né? Mas resta esse problema. O que é a filosofia no Brasil? E aí ele produziu esse livro, Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas. O objetivo do livro do Ivan Domingues é fazer uma análise do desenvolvimento das faculdades de filosofia no Brasil. E para o Júlio Cabreira, é esse o problema do livro. O Júlio Cabreira ele vai entender que é essa cilada do livro. Por quê? Porque a história das instituições de ensino de filosofia não é a história do filosofar. É essa a base do livro dele, na verdade. Ele começa criticando, ele vai dizer, olha, o livro ele se concentra na criação de faculdades de filosofia em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, né? E ele vai partir do pressuposto de que no Brasil só há, de fato, filosofia a partir da criação do Sistema Nacional de Pós-Graduação pela CAPES na década de 70. O que se fazia até então não era propriamente filosofia. Podia ser qualquer outra coisa, era diletantismo, mas não era filosofia. Né? Porque, da perspectiva dele, né, a filosofia é sempre essa filosofia produzida por esse sistema educativo, esse sistema universitário. Não existe filosofia fora da universidade e fora das escolas de filosofia profissionalizadas e institucionalizadas. Aí o Júlio Cabreira ele vai argumentar que isso cria um problema, porque você não leva em consideração as obras de filosofia feitas ao longo do tempo, você leva em consideração o sistema. Então, mesmo que a filosofia produzida na universidade não crie pensamentos novos, críticos, subversivos, né? Eu considero que ela seja filosofia, porque ela é institucional, e, por outro lado, todos esses pensamentos novos, críticos, subversivos que surgem nas ruas, que surgem na nossa vida cotidiana, ou que surgem, pelo menos, fora dessas escolas, né, não são considerados propriamente filosofia. Então, eu tenho uma espécie de filosofia sem obra. Aqui eu coloquei, né, o logo da CAPES. A CAPES é a instituição, né, que fomenta, né, promove a criação de programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, né, programas de pesquisa nas universidades brasileiras, e também o logo, né, a logomarca da ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. O professor Ivan Domingues é uma figura muito ativa politicamente nessas duas instituições, tanto na ANPOF quanto na CAPES. O que, para o Júlio Cabreira, levaria a uma certa deformação da leitura que ele faz da história da filosofia, por achar que a história da filosofia é, fundamentalmente, a história das faculdades de filosofia, ou a história dos centros institucionais, acadêmicos, formais, de produção de um discurso dito filosófico. Tranquilo até aqui? Vocês vão ver que essa é a chave da crítica dele do início ao fim. Beleza? Não é muito diferente, aliás, diga de passagem, né, para a gente trazer para a nossa realidade enquanto operadores do direito, para dizer assim, ou artesãos do direito, da ideia de que não havia pensamento jurídico, não havia teoria do direito propriamente no Brasil antes das escolas de direito. Quer dizer, como se aquele pensamento, né, sobre resolução de conflitos, sobre normas, sobre organização social, desenvolvido no país antes do Largo de São Francisco, na USP, né, ou antes da Escola do Recife, ou antes da Faculdade Nacional de Direito, né, não fosse realmente direito, não fosse juridicamente relevante. Vocês percebem a cilada?
Alguém? Estão com umas caras? Murilo? Torturar o meu monitor, né? Murilo? A cara dele. Ele pensa assim, vou fazer cara de paisagem para... Eu ainda não corrigi as provas de monitoria, diga-se de passagem. Eu falei do Murilo como monitor, eu lembrei disso. Já já a Raquel me cobra. E aí a gente entra numa outra cilada, uma cilada ainda mais perversa, que é o fato de que as nossas escolas formais de filosofia no Brasil, que, segundo o professor Ivan Domingues, né, são o ponto de partida para que nós tenhamos uma filosofia brasileira propriamente, porque não existe filosofia brasileira fora da universidade, fora dessas faculdades, da perspectiva dele, né, as nossas escolas formais de filosofia foram criadas, fundamentalmente, por professores estrangeiros. Aí ele pensa no caso da USP. O Centro de Ciências Humanas da USP, ele foi criado, acho que muitos de vocês sabem disso, por um grupo de jovens professores franceses que foram chamados, né, carinhosamente, de missão francesa. Você tem nomes muito famosos, inclusive, que não eram famosos quando vieram para o Brasil, que ajudaram a construir o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da USP, e na leitura do professor Ivan Domingues, né, é a partir desse momento que a gente tem uma filosofia brasileira. Olha que ironia, né? O Roger Bastide, o Fernand Braudel, quem é da história fatalmente saberá quem é Fernand Braudel. Fernand Braudel veio para o Brasil antes da participação dele na Escola dos Análises. Ele tem, inclusive, um manual, que é o Gramática das Civilizações. É um livro delicioso, que ele escreveu a partir das aulas que ele dava no Brasil. Tem o Claude Lévi-Strauss, né? Que, segundo o Caetano Veloso, né, detestou a Baía da Guanabara, porque pareceu uma boca banguela. O Caetano comenta isso em uma música dele, né? O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía da Guanabara. Enfim. Todas essas figuras, né, que vão se tornar posteriormente grandes nomes do pensamento parisiense, né, começaram a carreira como jovens professores no Brasil, até porque é muito mais fácil, mesmo hoje, né, você encontrar uma posição nas universidades brasileiras, né, rapidamente do que nas universidades europeias. Elas são muito engessadas, né? Para você se tornar um professor efetivo, digamos assim, numa universidade europeia, você demora uns 15 anos. No Brasil, tipo, você termina o seu doutorado, faz um concurso, em tese você está dentro. Você não precisa desse cursus honorum, né? Você não precisa estar sob a batuta, né? Sob o controle de um professor catedrático durante 15 anos da sua vida. Então, acabou sendo muito sedutor para esses jovens intelectuais franceses virem para cá. A França é ainda pior nesse sentido, né? A universidade francesa é muito engessada e muito hierarquizada nesse sentido. Então, muitos deles vieram para cá. E aí o Júlio Cabreira vai apontar essa contradição, né? Será que a gente foge da colonização e constrói uma filosofia genuinamente nacional com a ajuda dos franceses? Será que é isso mesmo, produção? Né? Há uma passagem do Júlio Cabreira que eu acho muito sintomática. Né? Ele vai dizer: a missão de difundir... na verdade, ele está citando... não é do Júlio Cabreira, ele está citando o Ivan Domingues. A missão de difundir entre nós o que de melhor havia no primeiro mundo, prestem atenção nos termos, né? O que de melhor havia no primeiro mundo em diferentes campos das humanidades, inclusive a velha rainha do saber, quando uma filosofia europeia e de primeira mão passou a ser ensinada. Então, a gente se torna um país capaz de produzir uma filosofia genuinamente brasileira, graças à missão francesa, que nos ensinou a fazer filosofia de primeiro mundo e em primeira mão. O Júlio Cabreira, né, analisando essa passagem, ele vai dizer, olha, aqui já tem uma contradição de fundo, né? Há uma espécie de confusão entre filosofia e filosofia europeia. Será que fazer filosofia é sempre fazer filosofia nos moldes europeus? E mais, né? Eu só posso me aproximar de uma filosofia de qualidade quanto mais essa filosofia, uma filosofia de qualidade genuinamente original e própria, né? Quanto mais essa filosofia se aproxime na forma das estruturas institucionais lá da Europa, o foco da crítica dele vai ser toda nessa direção. Tranquilo, gente. A Jéssica perguntou, né? Ótima pergunta e capciosa, né? Professora, a Marilena Chauí
se enquadra nessas escolas formais, porque só tive acesso às obras formais dela. Ela escreve muito sobre Spinoza, né? Ela escreveu A Nervura do Real, publicado lá no início da década de 90, né? Escreveu também A Nervura do Real 2, em 2016. São ambas obras sobre Spinoza, né? Baruch Spinoza, um grande filósofo moderno do século XIX, perdão, do século XVIII. Né? O Ivan Domingues, né, localiza a Marilena Chaui entre aqueles filósofos brasileiros, mas isso o Ivan Domingues, o Júlio Cabreira não fala dela. Ele localiza a Marilena Chaui entre aqueles filósofos brasileiros que já estão fazendo uma filosofia original, mas porque tem um grande repertório de filósofos europeus. Que a lógica dele é esse. Ele vai dizer, olha, nós só seríamos capazes de fazer filosofia original se nós tivéssemos um grande repertório de filósofos europeus, tivéssemos um grande conhecimento da filosofia europeia. É o caso, os dois exemplos paradigmáticos que ele usa vão ser exatamente a Marilena Chaui e o Padre Vaz, que a gente trabalhou no início da nossa disciplina. Eu vou, se você me perdoar, fugir desse problema por duas razões. Primeiro, porque eu não tenho uma grande leitura da Marilena Chaui para concordar ou discordar da análise que o Ivan Domingues faz dela, né? E segundo, porque ela tem um texto que eu acho muito interessante. A gente usou ele na disciplina nos semestres passados. Talvez o Murilo consiga localizar. Se eu me recordar, eu mando para vocês. Que é justamente um texto sobre como fazer filosofia no Brasil. Então, em certo sentido, ela também tem uma preocupação nessa direção, assim, que é fazer filosofia no Brasil. Bom, mas enfim, acho que eu vou fugir da sua pergunta. É uma pergunta sensacional, mas ela me coloca na berlinda. Não me sentiria à vontade para me posicionar, embora o próprio Ivan Domingues se posicione. Para o Ivan Domingues, para o Ivan Domingues, sim, ela se enquadra nessa lógica, é uma filósofa que faz uma filosofia. É um modelo de filósofo que o Ivan Domingues entende que é um filósofo interessante para o Brasil. Então, um filósofo que vai fazer filosofia no Brasil com um grande repertório de filósofos internacionais. É um pouco isso. Mas eu não sei se a própria Marilena Chaui se veria nesse reflexo. Alguém? Tranquilo? Bom, há um livro que eu acho altamente recomendável, né, chamado Um Departamento Francês de Ultramar, do professor Paulo Eduardo Arantes. Esse livro é justamente sobre a missão francesa e sobre a construção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP. Por que o livro chama Um Departamento Francês de Ultramar? Porque reza a lenda que quando Foucault esteve no Brasil, ele esteve em alguns momentos no Brasil, dizem que ele adorava os garotos de programa brasileiros. Quando Foucault esteve no Brasil, ele foi na USP e ele quis fazer um elogio. Dizem que ele quis fazer um elogio, de fato, um elogio à faculdade, ao departamento de filosofia da USP. Ele falou, nossa, vocês nem parecem brasileiros, parece um departamento francês de além-mar, de ultramar. É um pouco o elogio que o Gadamer dá, né, na sua última entrevista em vida, né, para os entrevistadores que eram brasileiros. Ele diz, nossa, a filosofia brasileira é maravilhosa, né? Muitos leem alemão. É um pouco isso, né? Como você é inteligente, né? Você fala alemão. A partir desse comentário do Foucault, o Paulo Eduardo Arantes escreveu um livro exatamente para discutir essa dependência, né, da filosofia brasileira institucionalizada, ou seja, das faculdades de filosofia brasileiras, com autores estrangeiros, né? E como a gente reduziu a nossa própria tarefa, né, a comentário de filósofos europeus. Eu até coloquei aqui, né, uma imagem do Foucault e do tio Chico. Desafio vocês a adivinharem quem é o Foucault e quem é o tio Chico. Aliás, dá vontade de colocar também o Foucault, o tio Chico e o Dwayne Johnson, né? O Murilo perguntou o nome do texto. Cara, eu esqueci. É alguma coisa tipo a felicidade
pensar, realmente me esqueci. Tem alguma coisa de felicidade no título, só isso que eu me lembro. Porque eu lembro que a gente começava a disciplina de filosofia geral antes da pandemia com esse texto dela, porque é um texto muito interessante. Bom, para o Júlio Cabreira, a análise do Ivan Domingues, então, ela acaba sendo contaminada por uma série de preconceitos que, para ele, são eurocentrados, ou preconceitos eurocêntricos. Né? Ele vai entender que a filosofia brasileira feita até a missão francesa, até a vinda desses professores franceses que ajudaram a implementar faculdades de filosofia no Brasil, a filosofia brasileira, até esse momento, era uma filosofia rala e de segunda mão. E ele vai fazer uma distinção que é um pouco perigosa, da perspectiva do Júlio Cabreira, que é a seguinte: haveria uma época pré-profissional na filosofia brasileira, que seria uma época colonizada. Por que uma época colonizada? Porque, embora houvessem autores, né, houvessem é difícil, né? Embora houvesse autores, né, fazendo um esforço para produzir uma filosofia original, seria uma filosofia pouco técnica, da perspectiva dele, seria uma filosofia pouco criteriosa ou pouco sofisticada. E depois nós teríamos uma filosofia profissional, a partir da fundação dessas escolas de filosofia, seria uma filosofia descolonizada. O que o Júlio Cabreira vai dizer? Ele vai dizer, olha, o Ivan Domingues precisa, da perspectiva dele, né? Isso é o Júlio Cabreira que está dizendo, não sou eu, não. O Ivan Domingues precisa aprender a diferenciar colonialismo e colonialidade. Porque uma filosofia, ainda que seja uma filosofia feita por profissionais formados no Brasil, em escolas brasileiras, né? Mas uma filosofia que se atém a reproduzir ou traduzir obras estrangeiras, sobretudo europeias, pode não ser uma filosofia do colonialismo, mas continua sendo uma filosofia da colonialidade. Continua sendo uma filosofia dependente de um ponto de vista cultural. Ele, inclusive, vai dizer, né, a dependência intelectual, com a fundação da escola, da USP ou dessas outras escolas, né, não foi superada, ela só foi aprimorada. O Júlio Cabreira, até de uma forma um pouco maldosa, né, ele vai fazer uma observação que eu acho muito interessante. Ele vai dizer, olha, o professor Ivan Domingues frequentemente erra, as poucas vezes que ele cita autores mexicanos, argentinos, venezuelanos, cubanos, ele erra o nome deles, erra a grafia do nome deles, mas ele nunca erra a grafia do nome de autores europeus. Se ele cita Schleiermacher, desafio alguém aqui a escrever Schleiermacher no chat sem consultar no Google. Se ele cita Schleiermacher, ele não erra o nome do Schleiermacher. Mas, se ele cita Walter Mignolo, ele cita errado. Ele erra a grafia do nome. Então, ele diz que isso é muito sintomático. Quer dizer, nós temos uma cultura filosófica que ainda é uma cultura que pensa a Europa, e pensa a partir da Europa, até para se emancipar, com muitas aspas, mas não pensa os seus próprios vizinhos. Ela não pensa a sua condição dentro da América Latina, vamos dizer assim, né? Ou da América Latina, como queira. Tranquilo, gente. Alguém? Estão vivos? Tranquilo. Eu amo essa charge da Laerte, né? Para mim, uma das maiores filósofas do Brasil. Filósofa mesmo, quer dizer, Laerte faz filosofia com quadrinhos, né? É a razão pela qual eu escrevi um artigo, um pequeno artigo sobre a Laerte, chamado O Riso Suprime o Peso do Futuro, analisando uma charge da Laerte, no caso, algumas charges dela. Onde esteve? Aí a pessoa responde, né? No além-mar. Você demorou. Ela descobriu uma terra. Colonizou? Não. Ficamos jogando batalha naval. Por 20 anos, eu me lembrei dessa charge hoje, né, com esse anúncio de uma guerra entre... não é uma guerra entre a Rússia e a Hungria, né, uma guerra entre o Putin e a Hungria. Né, é basicamente o Putin jogando batalha naval com o Biden, né, e usando a Hungria como tabuleiro.
Bom, há uma passagem que eu queria ler com vocês, né, do Júlio Cabreira, desse artigo dele, uma passagem que eu acho muito boa. Aqui, parece que a colonização, aqui ele está falando no texto do Ivan Domingues, né? Ele está lendo o texto do Ivan Domingues e comentando. Aqui, parece que a colonização ficou superada quando, em lugar de receber as influências francesas e europeias em geral, de maneira aleatória, diletante e amadora, seguindo modas ou vagas do momento, essas influências são agora recebidas de maneira sistemática, organizada, cuidada e profissional. O que ele vai dizer? Se você está dizendo que só existe filosofia no Brasil, a partir do momento em que eu tenho escolas de filosofia nas universidades brasileiras, ora, mas o que essas escolas de filosofia nas universidades brasileiras fazem não é filosofia brasileira. É uma filosofia francesa do além-mar. Então, a gente segue não tendo uma filosofia brasileira. O que a gente tem agora é uma filosofia mais sistematizada, mas isso não torna essa filosofia, não dá a essa filosofia uma cara mais nacional. Aí eu me lembrei de um livro maravilhoso do Benjamin Moser. Benjamin Moser é biógrafo da Clarice Lispector e também da Susan Sontag. Ele escreveu a melhor biografia da Clarice Lispector e também a melhor biografia da Susan Sontag. Ele escreveu um livro chamado Autoimperialismo, em que ele vai dizer que as elites brasileiras frequentemente acham que ser anticolonial é ser autoimperialista. É por isso que a gente cultua tanto os bandeirantes. Outros países, né, quando pensam em termos de luta anticolonial, pensam em termos da sua população indígena, negra, que lutou contra o colonizador estrangeiro. Né? O Brasil não. Quando a gente pensa em luta anticolonial, a gente pensa nos bandeirantes paulistas, né? Borba Gato, por exemplo, que trocaram, né? Substituíram os portugueses na missão de escravizar os povos indígenas nativos. Então ele vai dizer, a lógica do Brasil é, curiosamente, uma lógica autoimperialista. É como se o trunfo, né, o verdadeiro trunfo, não fosse o de romper com o colonizador, mas o de substituir o colonizador nessa tarefa de controle dos grupos mais pobres, mais vulnerabilizados. Eu acho que isso diz muito, né? O que é fazer uma filosofia no Brasil, né? Não é fazer uma filosofia que parta das experiências dos de baixo, né? Uma filosofia descalça, né? Uma filosofia popular, né? Fazer filosofia no Brasil é simplesmente fazer uma filosofia tecnicizada, né? Nos moldes europeus, mas por brasileiros. O Breno comentou, né? Ou seja, mantém-se aqui o que era de antes, mas agora são produzidos em escala industrial. Muda a técnica, não o objeto. Exato. A crítica que o Cabreira está fazendo é exatamente essa. E uma indústria local, né? Ao invés de você ser dominado por uma multinacional celebre, você vai ser dominado por indústrias brasileiras. Né? E a lógica aqui é um pouco essa. Ao invés de eu ter uma filosofia não brasileira, né, feita por franceses, eu tenho agora uma filosofia não brasileira, mas feita por brasileiros. É um pouco esse o jogo, né? E feita profissionalmente por brasileiros em grandes universidades. Aí o Júlio Cabreira ele vai apontar esse problema que é reduzir a filosofia a uma profissão. Ele vai dizer que talvez o erro do Ivan Domingues é um erro que se justifica até pela presença dele, reitero, na ANPOF, na CAPES, nessas grandes instituições formais, né, de política acadêmica, né? O erro dele é achar que filosofia é fundamentalmente uma profissão. Então, ele vai analisar a história da filosofia como história da profissionalização da filosofia no Brasil. Ele vai dizer um pouco isso. Ele vai dizer, olha, existe uma oposição entre esse saber que é curricular, esse saber que é técnico, esse saber que é escolar, e que, de fato, né, no Brasil, ele vai começar a se desenvolver, sobretudo, depois da missão francesa, depois da vinda desses autores franceses para o Brasil, e que é um saber autoimperialista, é um saber imperialista por natureza, e você tem esse saber
de resistência, frequentemente feito fora das universidades. Não necessariamente, mas frequentemente feito fora das universidades. Esse saber que ele é vital, ele é existencial. Ele vai dizer, olha, filosofia, para mim, não é o discurso técnico que acontece nas escolas de filosofia. Filosofia é essa preocupação, esse esforço de reflexão sobre os próprios valores, esse esforço de reflexão existencial sobre os próprios dilemas. Então, a gente tem muito mais filosofia sendo produzida por um Machado de Assis ou por um Lima Barreto do que por um departamento de filosofia comentando Kant e Hegel em alemão. A gente tem muito mais filosofia feito pela Mangueira num desfile como Histórias para Ninar Gente Grande do que num programa de pós-graduação em filosofia que se adstringe, que se atém a fazer uma análise sobre o conceito de ironia à luz de uma análise crítico-semântica na obra de Kierkegaard. Ele vai dizer, isso não é filosofia. Ou, né, até para jogar com uma frase do Kant, né, o Kant dizia, né, só se ensina a filosofia, não se ensina a filosofar, né? O Paulo Arantes até usa isso também no livro dele. O que a gente está ensinando não é a filosofar. É esse o ponto que ele vai destacar, né? E mais, ele vai dizer, olha, porque o Ivan Domingues ele tem a expectativa de que à medida que nossas escolas de filosofia formem eruditos, formem pessoas que têm uma grande bagagem teórica, né, de história da filosofia europeia, ainda que desconheçam filosofia africana, filosofia asiática, filosofia indígena, filosofia aborígene, né, ainda assim, esses eruditos podem eventualmente se tornar filósofos propriamente, filósofos originais. Por isso ele elogia tanto a Marilena Chauí e o Padre Vaz, que para eles são eruditos, com um grande conhecimento de filosofia europeia e, ao mesmo tempo, capazes de produzir um pensamento original, autenticamente nacional. E são autores que, reiteradamente, estão comentando, a partir do seu repertório erudito, questões concretas da vida brasileira, a ditadura militar, a redemocratização. Então, para ele, eles são aquilo que de melhor nós podemos produzir no Brasil em termos de filosofia. O Júlio Cabreira ele vai dizer, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Um casal de eruditos jamais vai parir um filósofo autoral, ou seja, um filósofo original, assim como um casal de gatos jamais parirá um cachorro. São animais diferentes. Então, ele vai dizer, da maneira como as escolas de filosofia, né, que o Ivan Domingues celebra como sendo uma etapa importante para a criação de uma filosofia brasileira propriamente dita, não só não são uma condição necessária para fazer filosofia no Brasil, nesse sentido, como muitas vezes elas são um empecilho. A pessoa ela entra na escola de filosofia querendo ser capaz de filosofar, ou seja, pensar criticamente a própria realidade. Eu quero fazer filosofia para pensar o Brasil, eu quero fazer filosofia para igual a Adélia Prado, né? A Adélia Prado falava, fiz filosofia para escovar o pensamento, né? Eu quero fazer filosofia para ser capaz de escovar o meu pensamento, né? E encarar a minha realidade de uma forma crítica, e eu saio de lá vomitando Platão. Ou algum filósofo da moda, né? Agamben. E ele vai dizer, nós temos filosofia no Brasil porque nós temos uma filosofia popular, uma filosofia indígena, uma filosofia afrodiaspórica, que eventualmente aparece na universidade, mas que frequentemente é combatida por essa universidade. Essa é a verdadeira filosofia brasileira, né? Uma filosofia desde o Brasil. E aí ele vai citar, e é muito engraçado, ele vai, contra o Ivan Domingues, ele vai citar um outro livro produzido também por um professor mineiro, e que eu também tive a sorte de ser aluno, que é o professor Paulo Margutti. O Paulo Margutti ele escreveu 2 volumes de uma obra, 2 volumes até agora, né? História da Filosofia do Brasil, em que ele vai resgatar, de fato, a história da filosofia do Brasil desde 1500. E, diferentemente do Ivan Domingues, o foco do professor Paulo Margutti não vai ser as escolas, as faculdades de filosofia no Brasil. Vai ser esses pensadores originais que tentaram pensar criticamente a própria realidade, muitas vezes fora da universidade. Por exemplo, ele dá 2 exemplos de filósofos brasileiros, de autores que ele considera que auxiliaram muito, né, no desenvolvimento de um pensamento filosófico autenticamente brasileiro, né, que muita gente jamais encararia como filósofos. São Machado de Assis
e a Clarice Lispector. Ele lê esses dois autores como filósofos, em sentido estrito, né? Não porque sejam profissionalizados, que têm um diploma de filosofia, mas porque são figuras que ousaram pensar de uma forma muito radical, de uma forma muito crítica e autorreflexiva a realidade brasileira. Tranquilo. O Rafael comentou, né? O Gessé Souza trabalha um pouco com essa lógica também, né? Como se o pensamento das elites intelectuais fosse colonizado. Sim, exatamente. Eu tenho algumas reticências ao Gessé Souza por outras razões, mas acho que não cabe entrar no mérito. Mas é aquilo, eu estava até comentando com os meus orientandos ontem, né? Até um relógio parado acerta 2 vezes no dia. E nisso ele tem... Aqui ele acerta, olha só, nisso ele tem razão. O Murilo colocou o texto, ele achou o texto da Marilena Chauí. Tranquilo, gente. E aí entra, né? Acho que vale a pena fazer remissão, o professor Rafael Radoc Lobo já saiu, né? Mas vale a pena fazer remissão ao próprio trabalho do professor Rafael Radoc Lobo, que é um filósofo vinculado à Faculdade de Filosofia da UFRJ, ou seja, vocês podem eventualmente ter aula com ele, só precisa atravessar quando as aulas voltarem, né? Atravessar o Campo de Santana e ir um pouco na direção, né, lá do IFIX. E ele tem muitas obras que, enquanto acadêmico, tentam resgatar essa filosofia popular brasileira. Então, ele vai falar de uma filosofia das macumbas, ele vai mostrar como existe na Umbanda e no Candomblé, por exemplo, no Brasil, um pensamento que é filosófico. Existe uma filosofia popular nessas experiências, né? E que podem ser traduzidas, vamos dizer assim, para o academiquez, né? Para o jargão acadêmico, estão lá para disputar espaço, vamos dizer assim, com Kant, com Hegel, né? Com Foucault da vida, né? Existe uma filosofia genuinamente brasileira feita fora das escolas filosóficas e que tem muito a dizer para as escolas filosóficas também. Tranquilo. Tanto esse livro, né, Os Fantasmas da Colônia, quanto esse outro aqui, né, que ele escreveu com o Luiz Antônio Simas e com o Rufino, né, que é o Arruaças, uma filosofia popular brasileira, eu acho sensacionais, exatamente por aceitar esse desafio de pensar desde o Brasil, né, de uma forma muito radical. A Natânia até comentou, né, no Candomblé é uma visão de justiça muito interessante. Exatamente. Quer dizer, o que eles vêm tentando fazer é exatamente isso, mostrar como essas experiências brasileiras, né, indígenas, afrodiaspóricas, né, populares, enfim, elas têm um saber que vem sendo frequentemente soterrado por esse discurso tecnicista das escolas de filosofia, né? O Rafael comentou, né? Acho o Luiz Antônio de Simas genial também, traz uma filosofia muito popular. Sim, por isso esse livro, o Arruaças, é incrível. Eles alternam, né? Tem um artigo do Simas, um artigo do Rufino, um artigo do Rafael. Um artigo do Simas, um artigo do Rufino, um artigo do Rafael. Tem um outro livro do Simas que eu amo. Eu cito em praticamente todos os artigos que eu escrevo desde que eu o li. Que é o Corpo Encantado das Ruas, que é, vamos dizer assim, vai partir, né, de uma releitura da Alma Encantada das Ruas, do João do Rio, né, para pensar o Rio de Janeiro, para pensar a rua no Rio de Janeiro, né, e para pensar em como existe um combate contra a rua, e contra esses conhecimentos que a gente constrói nas ruas. A rua no Rio de Janeiro, a gente pega, aí volto à minha luta quixotesca contra a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca é uma anti-rua. A Barra da Tijuca não tem esquina, né? A Barra da Tijuca não tem calçada. Ela é toda construída para impedir a possibilidade de as pessoas se encontrarem na rua. Não é um espaço onde você anda, né? Você sai de um condomínio fechado, entra no seu carro e dirige até outro condomínio fechado ou um shopping center fechado. A possibilidade, né, da rua como um espaço mesmo de diálogo, como um espaço de produção de saber, ela desaparece na Barra da Tijuca, né? Imagina se o mundo todo fosse uma Barra da Tijuca. Isso é uma aberração.
Por isso eu digo que a Barra é o pior lugar do planeta. É um lugar pensado, hiperfuturista, né? Um lugar pensado para acomodar espacialmente todas as nossas exclusões sociais. É um bairro no qual, se você não tem carro, você não consegue transitar. É um bairro no qual, se você não é pobre, você não consegue entrar, porque metade do espaço todo o espaço, na verdade, é privatizado. Né? A única coisa que não é privada na Barra é a avenida sem calçada. Então, o único espaço no qual você poderia andar, porque não é privatizado, você não pode andar porque não tem calçada. É uma avenida, só consegue andar se você tem carro. É uma aberração. É inconcebível que a gente tolere a existência da Barra da Tijuca. Se algum dia o Putin quiser invadir o Brasil, minha primeira sugestão de ataque será a Barra da Tijuca. E se algum dia eu fizer uma revolução comunista no Brasil, o primeiro lugar que eu irei invadir é a Barra da Tijuca. Então, tomem cuidado. O Rafael também comentou do Filosofias Africanas, né? Se eu já li. Que o Luiz Antônio Simas escreveu com o Ney Lopes, né? É um livro que eu cito, inclusive, na minha defesa do honoris causa do Ney Lopes. Né? Acho um livro interessantíssimo, interessantíssimo e riquíssimo. Mas vejam, né? A gente nega a possibilidade desses povos e dessas culturas, né? Dos quilombos, dos terreiros, da rua, de produzir filosofia, porque não seria um pensamento academicista, não seria um pensamento que se encaixa dentro dessa lógica europeia que a gente importa. É contra isso que o Júlio Cabreira está se insurgindo. A Natane comentou, né? Recomendo muito o livro A Justiça, uma Mulher Negra. É um livro jurídico, mas também tem uma visão filosófica. Muito bom, ótima recomendação também. Tranquilo, gente. Podemos continuar? Aliás, há no Arruaças uma crônica linda do Rafael Haddock Lobo sobre a mãe dele. Ele vai dizer que ele vem de uma família ateia, uma família liberal, enfim, e a mãe dele começou a baixar o santo. Ela baixava um santo. Ela começou a dançar quando ele tinha uns 10 anos, né? E ele vai dizer, esse texto é muito lindo, assim, recomendo, que eles foram, né, a vários lugares, né, inclusive a um centro espírita kardecista com a mãe dele. E ela não era aceita. Embora fosse uma mulher branca, olhavam torto para ela. Porque, olha, ela não está baixando um espírito erudito que leu Kant e Victor Hugo. Ela está baixando um espírito, enfim, de preta mina. Resultado, eles vão parar num terreiro. Ele fala que foi essa aproximação da família dele com a macumba, né? A deferência, né, para com esses saberes que são frequentemente castrados, né, e mutilados por esse discurso ocidentalizante. Né? Tranquilo isso? E aí vem a passagem que eu realmente mais gosto desse texto. Até postei ela no meu Facebook para gerar um pouco de polêmica. Porque alguns dos meus amigos, né, são orientandos do Ivan, que assim, eu gosto muito do professor Ivan Domingues. Já me deu carona algumas vezes, é uma figura brilhante da produção filosófica mineira. Mas eu achei essa passagem do Júlio Cabreira muito interessante, assim, realmente muito bonita. Essa passagem do texto. Né? Ele vai dizer o seguinte: depois de queimar a minha biblioteca, você me acusa de ignorante. E o texto é o seguinte: curioso que, na situação de invasão e colonização, muitas vezes se afirme que uma cultura não existe se não tiver registros escritos, sendo que foi o invasor quem destruiu quase a totalidade desses registros. Eu penso aqui no caso dos astecas, dos maias, né, dos incas. É como alguém me acusar de órfão após assassinar meus pais ou de ignorante depois de queimar minha biblioteca. Ele continua. Na página 137 do livro Filosofia no Brasil, Legados e Perspectivas, de Ivan Domingues, se afirma: só se poderia falar em filosofia nacional nessa época
Qual época? Ele está falando do Brasil colonial, do Brasil colônia, 1500, 1600, 1700. Só se poderia falar em filosofia nacional nessa época se fosse escrita em Nhengato. Mas até a presente data, ninguém provou a existência de tal fato entre nós. O que é o Nhengato? Nhengato é o Tupi-Guarani, tal como ele foi consolidado pelos jesuítas. Muitos chamam o Nhengato de língua geral. Os jesuítas eles tentaram fazer uma gramática do Tupi-Guarani, conciliando os diferentes dialetos tupis-guaranis espalhados pelo Brasil em uma língua única. E essa língua era, inclusive, muitos descendentes de portugueses que nasceram no Brasil nasceram sem saber falar português, eles só falavam Nhengato. A imposição do português como língua massiva, como língua generalizada no Brasil, se dá, sobretudo, a partir do fim do século XVIII e início do século XIX. Até então, a língua oficial do Brasil era o Nhengato. E era muito comum você encontrar homens brancos no Brasil que só falavam Tupi-Guarani. Bom, mas aí ele continua. Mas, aí o que ele está dizendo? Né? O que o Ivan Domingues vai dizer? Não tem filosofia indígena. Não tem filosofia indígena porque não existe filosofia em Nhengato. Aí o que o Júlio Cabreira vai comentar? Né? Mas, se não existem documentos sobre um pensamento em Nhengato, é porque os invasores o destruíram. E mesmo não existindo um pensamento escrito em Nhengato, existiu sim uma ação Nhengato, feitos que podem ser reconstruídos em outras línguas por terceiras pessoas, pois seus protagonistas estavam demasiados mergulhados na ação, quer dizer, no combate ao colonialismo, né, no caso, como para pensar em escrever sobre ela. Tranquilo. Sim? Não? Olá? Eu amo essa fotografia do Luiz Braga. Luiz Braga é um fotógrafo que ele, tem vários trabalhos retratando a realidade nacional. Né? Dia desses eu li um Twitter, né, do cara comentando, um tweet, né, do cara comentando, e se fizessem um filme do Wes Anderson, mas com a fotografia do Luiz Braga? Eu fiquei viajando, porque realmente é muito interessante o trabalho dele, assim, até de resgate das cores nacionais. Mas, então, a crítica que o Júlio Cabreira está fazendo é basicamente a seguinte, né? Eu destruo a cultura desses povos colonizados e depois digo que eles não fazem filosofia. E que para eles fazerem filosofia, eles precisam se aproximar, né? Fazer um trabalho que seja a imagem e semelhança de mim mesmo, daquilo que eu considero como sendo digno de ser um pensamento filosófico. Ele vai dizer que essa cilada. Existe uma filosofia ameríndia, ou muitas filosofias ameríndias, né? Existe uma filosofia africana e uma filosofia afrodiaspórica, né? Mas você tem uma filosofia duramente combatida, né? Atacada, violentada pela Europa, que depois vai dizer que esses povos não são capazes de fazer um trabalho intelectual, né? Genuinamente relevante, a não ser que imitem eles próprios os europeus. Né? É essa crítica que o Cabreira está fazendo. A Natânia levantou a mão. Natânia. Essa ideia de filosofia é uma ideia muito massivista, né? Eu acho muito interessante essa coisa de dizer como que vocês matam os meus pais, depois perguntam por que eu sou órfã. É muito complicado, na verdade, até hoje, a gente escrever e resgatar essa filosofia afrodiaspórica ou indígena nos nossos tempos, dentro da academia, por mais que nos últimos anos, eu acho que sim, a gente evoluiu um pouco com essa coisa de plurivisões dentro da FND. Eu fico muito feliz, inclusive, com vários trabalhos apresentados por seus orientandos, trazendo outras perspectivas, né? Mas é uma luta muito grande a gente escrever do jeito que, de fato, a gente quer escrever, né? Por exemplo, a gente fazer um texto fazendo as nossas escrevivências
e que isso seja respeitado dentro da academia, quando se traz um saber ancestral, dentre outros aspectos. Eu acho que ainda há um desrespeito muito grande. Eu acho que eu ainda percebo que há uma maior, eu acho que nós, enquanto pessoas pretas, a gente está conseguindo chegar de algum modo. Mas eu acho que em relação aos indígenas, isso ainda está muito difícil. Sim. Por exemplo, a gente para pensar quantos indígenas quantos alunos, quantos indígenas a gente teve ao longo desse tempo dentro da FMD. Eu não lembro, assim, sabe? Então, é um desafio muito grande. Assim como é um desafio, eu, por exemplo, como pesquisadora da área de novas tecnologias, mostrar por A mais B que a gente, dentro da favela, a gente produz uma série de tecnologias. Tecnologia na área de tecnologia social e etc. e tal. Esse pensamento colonial é muito arcaico, exige muita resiliência e muita paciência para vencer. E eu acho um discurso muito narcisista e cínico também. Não, sensacional. Aliás, eu vou ter que externalizar uma tristeza. Eu participei de uma banca, não vou dizer quando, não vou dizer onde. Participei de uma banca, talvez alguns anos atrás, né, que era sobre intelectuais negros no Brasil. Todos os professores da banca e o aluno, à exceção de mim, eram brancos. Mas tudo bem. Teve um estranhamento quando eu entrei, mas tudo bem. A maioria dos professores foram muito respeitosos com os autores que ele analisava, né? Aí, de repente, aparece uma professora, uma senhora loira, rica, que mora no Leblon. Ela começa a fala dela dizendo que Gilberto Freire e Monteiro Lobato estão sendo cancelados injustamente no Brasil. São homens muito sensíveis à condição dos negros no Brasil. E ela termina a fala dela, eu fiquei em choque. Vocês nunca me viram realmente em choque. Se tivessem assistido, vocês veriam realmente, assim, fiquei pasmo. Muito poucas pessoas conseguem me deixar realmente horrorizado. Ela termina dizendo que, para ela, não tem nada mais empoderado do que a mulher negra se vestir de nega maluca ou de escrava, palavras dela, se vestir de escrava no carnaval e assumir a sua própria história. Porque, para ela, isso é um ato de carnavalização baquitiniana. E, para fechar, ela ainda vai dizer que ela ama o termo mulato e mulatinho, que ela acha muito carinhoso, muito elogioso. Deve ser assim que a família dela tratava, né, os escravos na senzala, né, os escravizados na senzala. Eu confesso que eu fiquei incomodadíssimo, tive que desligar minha câmera. A senhora falou 1h30, e 1h30 de lixo, essa que é a verdade, 1h30 de merda. E vejam, é uma figura super reconhecida, embora seja uma loira que mora no Leblon, como um grande nome no debate sobre pensadores negros no Brasil, em especial Lima Barreto. Não é a Lilia Schwartz, gente, pelo amor de Deus, Lilia Schwartz é de São Paulo. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei chocado com o nível, as poucas entradas, né, que pensadores negros e ameríndios encontram nas nossas escolas, né, e não só de filosofia, são entradas assim, patrocinadas por gente branca rica, e que faz um esforço de patronese, né, que, na verdade, é um esforço de mutilação desses mesmos autores. Bom, estou dizendo isso aqui porque eu não cometi, né, uma deselegância que seria enquadrar essa louca na banca. Apaguei a câmera e falei, vou deixar essa senhora zurrar. Fui tomar uma água, comi um chocolate, fui assistir TV, né? Mas é absolutamente estarrecedor. O Breno me perguntou quem é, não vou dizer. Realmente não vou dizer. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que suportar. Bom, aí, né, o Júlio Cabreira ele vai falar da construção da escola de Brasília, da escola filosófica da UNB.
Por quê? Porque ele vai fazer uma observação que é muito interessante. Ele falou, olha, o professor Ivan Domingues, no trabalho dele, cita várias escolas. Ele cita o FMG, ele cita a USP, ele cita o FRJ. Curiosamente, ele não cita Brasília. Ele não cita o Departamento de Filosofia de Brasília. Por quê? Porque, embora seja um departamento de filosofia formal, oficial, mas diferente desses outros, né, teve um esforço da parte de alguns professores, pelo menos, de realmente pensar o Brasil. Então, ele vai dizer, olha, a ausência de citações da Universidade de Brasília no livro do Ivan Domingues, para o Cabreira, não é uma ausência acidental, não é fortuita, é uma ausência deliberada. Dentro das escolas formais de filosofia no Brasil, a UNB é aquela que tentou manter o mais possível uma cara, vamos dizer assim, informal, uma cara de produção de um pensamento filosófico que parta não de um tecnicismo, que parta de uma espécie de imitação da Sorbonne, ou de Harvard, ou de Oxford, mas da construção de um pensamento nacional. E ele vai dizer que isso se deve, né, sobretudo, à presença na UNB de 3 grandes nomes. Anísio Teixeira, um grande filósofo da educação no Brasil, um dos maiores ministros, né, da educação que o Brasil teve. Darcy Ribeiro, que, embora não seja filósofo propriamente, é antropólogo, tem um enorme peso no debate filosófico. Aqui eu coloquei 2 fotos do Darcy Ribeiro. Aliás, esse ano, né, eu estou organizando, junto com o professor Hugo Rezende, da Federal de Uberlândia, e com o professor José Luiz Horta, da Federal de Minas Gerais, um livro em homenagem ao Darcy Ribeiro, porque ele faria 100 anos esse ano, e também o Agostinho da Silva, que, na verdade, é um filósofo português, mas que, como um bom português, né, como um português inteligente, odiava Portugal e amava o Brasil. Agostinho da Silva, ele veio para o Brasil muito cedo e achava que o Brasil era o futuro da humanidade. Ele fala que a cultura portuguesa sempre esperou o Quinto Império, né, o novo reino de Dom Sebastião, mas achava que o Quinto Império, o resgate, né, do sonho de um mundo cosmopolita e tal, viria de Portugal. E, para ele, esse é o erro, porque a única possibilidade de uma reconstrução do mundo, de um mundo autenticamente cosmopolita, é o Brasil. Então, um cara absolutamente apaixonado pelo Brasil, que viveu vários anos aqui no Brasil e tentou produzir uma filosofia genuína a partir da experiência dele no Brasil, ainda que fosse português. Então, para o Cabreira, né, o diferencial da escola de Brasília, e que mostra que ainda é possível produzir vida inteligente na universidade, é difícil, mas é possível produzir vida inteligente na universidade, a prova disso é o Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, que é um departamento que vai, de fato, tentar pensar não a partir da Europa, mas desde o Brasil. Ele dá um outro exemplo, ele cita, assim, en passant, um outro exemplo. Já falei dele aqui quando a gente falou de filosofia Ubuntu, que é o Wanderson Flor do Nascimento, que é um filósofo da Universidade de Brasília, que tem resgatado as filosofias africanas também. Um cara que eu acho altamente recomendável, assim, um jovem intelectual brilhante. E ele tem uma frase, ele vai dizer, olha, o Cabreira, a escola de Brasília não existe, nem pretende existir, não existe como escola formal, né? E, não obstante, ela pensa. Eles fizeram, inclusive, um manifesto, né? Um manifesto da Escola de Brasília, com uma necessidade de levar para as universidades também uma filosofia a partir de baixo, uma filosofia a partir do sul, uma filosofia que pense a partir das nossas experiências, né? E que não tente agir como se nós estivéssemos tomando chá num salão nobre de Cambridge ou estivéssemos no gabinete do Kant. Tranquilo. Alguém? E ele tem uma frase que eu acho muito bonita também nesse livro, né? Como Walter Benjamin nos ensinara, toda civilização pisa sobre cadáveres. E isso não é exceção no caso de civilizações filosóficas.
Como assim toda civilização pisa sobre cadáveres? O que o Benjamin queria dizer nesse momento? Ele dizia, olha, para você ter uma sociedade que você considera civilizada, foi necessária a destruição de várias outras civilizações. Até um comentário, né, mais recente que eu acho muito interessante, né? Por que boa parte dos filmes de terror norte-americanos começam com um cemitério indígena, né? Não, essa casa, Poltergeist, por exemplo, ou Cemitério Maldito, que eu gosto mais. Esta casa, o antigo, não o novo é um lixo. Essa casa é assombrada porque ela foi construída em cima de um cemitério indígena. Por que os norte-americanos têm tanto medo de cemitérios indígenas? Porque a cultura deles inteira é um cemitério indígena. Todas as ruas dos Estados Unidos, assim como no Brasil, são cemitérios indígenas. Não importa onde você esteja, você está sob um cemitério indígena agora. A sua casa é um cemitério indígena. Já pensou nisso? É muito triste, né? Literalmente, o mundo onde nós transitamos, o Rio de Janeiro inteiro é um cemitério indígena. Aliás, o Lima Barreto tem, inclusive, um conto sobre isso. Todas as ruas do Rio de Janeiro são cemitérios indígenas. Então, Benjamin ele vai dizer, né, como Walter Benjamin nos ensinara, toda civilização pisa sobre cadáveres. Isso não é exceção no caso de civilizações filosóficas. Para um sistema de produção de filosofia existir tão ufanamente, muito teve que ser enterrado e esquecido. Muitas outras maneiras de filosofar tiveram que deixar de existir ou nem sequer vir à existência. Então ele vai dizer, essa filosofia brasileira que o Ivan Domingues celebra no trabalho dele, que na verdade é uma filosofia estrangeira feita no Brasil, é uma filosofia construída ao custo, ao sacrifício, à destruição de várias outras filosofias brasileiras, filosofias indígenas, filosofias africanas, filosofias populares. Tranquilo isso? Aí ele vai fechar o trabalho dele com 4 provocações. Ele fecha esse artigo com 4 provocações. Aceitarei que a filosofia é igual à filosofia europeia norte-americana? Quer dizer, filosofia europeia e norte-americana? Será que só existe filosofia nos Estados Unidos e na Europa? Ou existe uma filosofia aborígene? Existe uma filosofia tupi-guarani? Existe uma filosofia quechua? Existe uma filosofia asteca, né? Aceitarei que não havia filosofia no Brasil antes de 1930? Quer dizer, vai na contramão do Paulo Margutti. Né? O Paulo Margutti fala, olha, existe filosofia no Brasil desde que o Brasil é Brasil. E mesmo antes do Brasil ser Brasil, ou seja, antes do processo, né, de colonização, você tinha filosofia. Enquanto há seres humanos, há filosofia. É da nossa natureza fazer filosofia. Né? A filosofia não se confunde com o pensamento europeu. Então, a filosofia não nasce em 1930 com a criação da Universidade de São Paulo, ou não nasce em 1970 com a criação dos programas de pós-graduação em filosofia. A filosofia existe no Brasil desde sempre. Ela só não existe dentro da universidade. Aceitarei que devemos produzir obras somente dentro de um sistema de obras ou darei valor a obras isoladas? Está atrelado a isso, né? Será que uma obra, para ser reconhecida como filosófica, ela precisa citar um monte de autores europeus, né? Aristóteles, Platão, ou hoje, sei lá, vou citar autores menores, né? Um Dworkin, um Alexis, um Agamben, né? Será que para que tenha lastro, né, de filosoficidade, o trabalho ele precisa depender dessas figuras, né? E por fim, né? Aceitarei a imposição colonial na minha formação filosófica ou me esforçarei por tentar alguma forma de descolonizar meu pensamento? E reitero, né, para ele, descolonizar o pensamento não é simplesmente garantir que existam escolas de filosofia no Brasil produzindo autores brasileiros. É preciso que esses autores pensem o Brasil. A mesma coisa porque muitas vezes, né, você tinha antes da década de 30, né, intelectuais que, como não havia universidades no Brasil, iam estudar fora e voltavam para o Brasil. Mas ele vai dizer, muitos desses se esforçaram para pensar o Brasil a partir do Brasil, o que hoje nossos autores, frequentemente formados no Brasil, não fazem mais. Tranquilo.
Rafael levantou a mão. Rafael. Pelo professor, tudo certo. Essa imposição colonial que o senhor estava comentando, né, até também, agora há pouco você falou do cemitério dos indígenas, né? Eu estava vendo, eu lembrei de uma frase que eu estava vendo um documentário sobre a América Latina, né, sobre a história da América Latina, e o Eduardo Galeano foi um dos entrevistados, né? E aí ele tem uma frase assim que me marcou muito no final do documentário, que ele falou nós somos muito mais do que contaram que a gente é, né? Uhum. Então, nós somos muito mais. Ele até colocou, foi até uma frase em espanhol que ele fez, então, que ele reproduziu, né? Mas ele falou exatamente essa ideia de que a gente é muito mais do que contaram para a gente do que a gente é. Entendeu? E isso assim, me marcou muito, porque realmente essa situação, né? Outro dia eu estava lendo um textinho do Eduardo Galeano que falava exatamente isso, que quando os portugueses e os espanhóis invadiram os territórios, foi aí que a gente descobriu que existia uma Europa, que existiam indígenas, que existiam colonizadores, que existiam colonizados, que existia o tesouro. Então, assim, como que puxando um pouco também isso que estavam falando antes, né? Como que essa situação está entranhada dentro da gente, né? Como que todo esse colonialismo, esse pensamento está entranhado, né, dentro da gente de uma forma muito, muito forte, né? Não, excelente, excelente. O Dussel fala, né? O Dussel ele vai dizer que nós somos educados para achar que todas as nossas vivências e as nossas experiências elas são irrelevantes e que para que eu me aculture, digamos assim, eu preciso esquecer tudo aquilo que eu vivo na minha realidade concreta, né? E abstrair isso para me aproximar de uma realidade que não é a minha, né? Como é que eu vou dizer? A gente conhece muito mais, né, história da Europa do que história dos povos originários do Brasil, por exemplo. Mesmo, quer dizer, a gente conhece muito mais a história da Itália ou da França do que a história dos tupis guaranis, né? Frequentemente, inclusive, são descritos como os povos sem história, né? Como se as experiências que eles tiveram ao longo do tempo não fossem relevantes. Por isso que o Dussel ele vai dizer, né, que não é uma experiência de descobrimento, é uma experiência de ocultamento, né, inclusive de auto-ocultamento. No sentido de que eu sou treinado a negar minha própria trajetória, exatamente, como se fosse uma negação da nossa história. Ele vê isso com muita ênfase. O Darcy Ribeiro, curiosamente, também faz isso, embora muita gente critique o Darcy por outras questões, né? Mas ele também observa isso. Ele faz uma crítica, inclusive, aos preparativos, né, da comemoração do descobrimento no Brasil, né? Dizendo, olha, mas, na verdade, você está comemorando o desaparecimento, né, a tentativa de desaparecimento de uma cultura, né, ou de muitas culturas. Mas, sim, é muito interessante como a gente acaba criando, né, um abismo. No direito, eu acho isso muito evidente. Como assim? Hoje, ainda hoje, assim, nós produzimos direito, sei lá, houve um tempo em que Dworkin estava em voga. Assim, todo mundo citava Dworkin à torto e à direito loucamente, sem levar em consideração que as referências dele são referências pensando num sistema de common law, num sistema de precedente. Então ele fala do juiz Hércules, né? Do direito como um livro escrito a muitas mãos. A gente incorpora isso como se a gente estivesse na Califórnia.
Da mesma forma, eu tenho muitos colegas que debatem longamente sobre compliance. Compliance, um tema que está na moda hoje, direito empresarial. Muita gente falando sobre compliance e ninguém fala sobre shopping show. Ou ninguém fala sobre puxadinho, ou sobre direito real de laje. Que é um negócio que, assim, é muito doido. Você está no Rio de Janeiro, em que 50% da população mora em favelas, e você está falando sobre compliance, ao invés de estar falando sobre puxadinho e shopping show. Nós pensamos a nossa realidade a partir de uma gramática que não corresponde à nossa própria realidade. Isso cria realmente uma alienação. O aluno, ele pega 3 horas de ônibus para chegar na faculdade de Direito, senta no banco da faculdade para ouvir o professor falar sobre working ou sobre compliance. Você tem um sistema que é realmente de autonegação muito radical. Assim, é muito violento, inclusive. Porque é como se eu dissesse, olha, desconsidera o seu mundo não é relevante. Pior, assim, a gente fala de direito penal, por exemplo, a gente vai falar de violência no Brasil, de criminalidade no Brasil, ao invés de estar falando de milícia, tráfico de drogas, né, seletividade penal, a gente está falando de gêmeos chifópagos. E se 2 gêmeos chifópagos ou chipófagos, sei lá, que compartilham o mesmo corpo, mas têm 2 cabeças, cometem um crime, só um cometeu o crime, eles vão ser presos ou não, como se isso fosse realmente da ordem do dia. Né? Não, eu vivo isso todos os dias. Se eu vivesse na Finlândia, isso seria um tema extremamente interessante. Agora, vivendo num Rio de Janeiro fraturado por milícias, né, e eu ter, sei lá, 4 semestres de direito penal em que o tema não é sequer tangenciado, mostra um exercício quase que para deliberadamente ignorar a própria realidade. A Natane levantou a mão. Natane. Acho que foi você que uma vez falou de um professor, sei lá, francês, que veio no Brasil e disse que a gente estuda mais a filosofia francesa do que eles. Não, eu falei aqui, é o Foucault, que ele falou que era de ultramar. Mas, e tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Isso me incomodou muito no início da graduação, tipo, um direito que não fala da realidade que a gente vive, especialmente o direito penal, que é um direito muito sentido pelos moradores de favela. Acho que é o direito que a gente acaba mais aprendendo, inclusive. Sim. E essa questão do direito à moradia, que eu lembro, só teve um professor que deu um curso, mas eu tenho um curso fora da FNB, falando sobre o direito da favela, o direito de laje, que é o professor Alex, deixa eu ver, Alex Magalhães, eu acho. Ele já deu aula na FNB. E aí, mas, ainda assim, a partir de uma perspectiva meio que dele, eu consegui a bolsa até na época, mas falta pessoas, né, pretas falando sobre... A gente não consegue, às vezes, ter formação para a gente formar outras pessoas também, né, nesse direito de moradia. Embora, quem sabe, na verdade, sobre o direito de moradia, o direito à laje, acaba sendo os movimentos pretos, os movimentos de luta pela moradia, os movimentos de favela, né? Eu mesmo quase larguei a faculdade no 2º semestre por conta dessa coisa de, como você falou, né? A gente pega um ônibus, vai para a faculdade, chega lá, ensinado uma realidade totalmente diferente da nossa, que está desconectada, e quando a gente tenta questionar, muitas vezes a gente não pode questionar, né? A gente passa por assédio, passa por racismo, passa por assédio moral e tal. Para mim, na época, sobreviver a isso só foi possível por causa dos movimentos, né, de favela, dos movimentos mesmo. Muitas vezes saía da FNB e ia para Acari. Lá em Acari tem um griot, um cara extremamente sábio, que é artista, poeta, trabalha com Nise da Silveira e tal, que é o Delay de Acari.
que é eu digo que é uma enciclopédia do movimento negro e o movimento de favela. E aí ele me ouvia e também mostrava a importância de estar dentro da FND, né? Por mais difícil que fosse, eu acho que essas conversas com ele foi muito importante, porque por essa sabedoria dele, que não é uma sabedoria acadêmica, mas é uma sabedoria da vida, e ele transita entre a academia e fora da academia, né? Então, acho que esse conhecimento é muito importante. Mas a gente continua nesse modelo de universidade, que é um modelo muito branco, né? E os professores, eles não querem ser questionados. Eu acho isso muito louco, sabe? O professor, ele quer que a gente... Essa educação bancária, que a gente é só para sentar e ficar ouvindo tudo quietinho, eu, assim, acho que a gente não faz nenhum sentido. Olha em que ano a gente está para a gente ter esse tipo de educação bancária. Não faz sentido algum. Né? Então, pode falar. Não, o professor Mangabeira Unger, ele diz, né, que nós estamos transformando, né, jovens brasileiros do século XXI em crianças francesas do século XIX. Porque o tipo de ensino que a gente dá para jovens brasileiros do século XXI é o que se dava para as crianças francesas do século XIX. Você falando me lembrou, a Luana Adriano, minha amiga, ela é cearense, né? E ela comenta que para ela não tinha nada mais surreal do que na escola, criança ainda, estudar as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, e não estudar o movimento assim sazonal das chuvas no Ceará. Tem uma outra peculiaridade. Né? Vai dizer, olha, na verdade, a minha vida aqui não é marcada por primavera, verão, outono e inverno. É marcada pela parte do ano em que chove e pela parte do ano em que não chove. Isso a gente não estuda. Quer dizer, há um abismo. Né? A criança ela olha com grande estranhamento. Assim, outono? O que é outono? Porque não corresponde ao que ela vê. Simplesmente não corresponde ao que ela vê. As nossas experiências no direito são todas assim. Eu vou dar um exemplo simples. Não, e o direito civil, que é um direito que é muito importante. Eu acho que o direito civil ele é um direito que realmente a gente dorme e acorda com ele, não desmerecendo os outros direitos, que eu gosto muito de direito constitucional. Mas, assim, a gente não aprende o direito civil compatível com a nossa realidade, sabe? É muito louco. A gente sai da faculdade muito perdido, né? Como você já mesmo falou em um dos seus vídeos aí, quando você explica o que é a faculdade de Direito, o que é ser bacharel em Direito, dentre outras coisas. É muito louco. Há várias lacunas, assim, dentro dessa educação. E a gente que tem que ir correndo atrás. Um exemplo simples é adoção à brasileira. O que é adoção à brasileira? Boa parte das... Oi, tá me ouvindo? Adoção à brasileira. Boa parte das adoções no Brasil, elas não são registradas em cartório. E como o nosso direito não tem instrumentos para tutelar essas crianças, eu faço... Minha avó, por exemplo. Minha avó, minha falecida avó, duas das suas filhas, elas foram criadas desde bebês, né? Desde bebês de colo, mas nunca foram registradas como filhas em nome da minha avó. Isso é uma prática muito corrente no Brasil, porque a gente vive um país em que os cartórios, sabe, sei lá Deus por quê, são privatizados, né? Não sei se alguém aqui é dono de cartório. Se for, por favor, me dá uma grana, né? Mas os nossos cartórios eles são privatizados. E existe é tudo muito caro, isso, e você alija as pessoas do acesso a registro formal. Se casar, você precisa desembolsar uma pequena fortuna, por exemplo. Né? Então, boa parte das adoções, elas não passam pelo cartório. Por isso a gente chama de adoção à brasileira. O nosso direito está discutindo, não que não seja relevante, muito pelo contrário, mas o nosso direito, ele discute poliamor, mas ele não discute adoção à brasileira. Por quê? Quando os norte-americanos ou os europeus começarem a debater a adoção brasileira, a gente começa a debater também. Porque as nossas discussões elas entram sempre de uma forma secundária na academia.
Não que, na prática, as pessoas já não façam teoria sobre essas experiências. Só que essa teoria que se dá na prática, para ver a contradição, né, geralmente não é ensinada na universidade. Ela não chega até nós, porque a universidade ela ainda é um departamento francês de ultramar. Percebem a cilada? Direito constitucional é a mesma coisa, né? A América Latina tem algumas das experiências de direito constitucional mais interessantes dos últimos 100 anos. A Constituição boliviana, a Constituição venezuelana, agora, né, que está sendo produzida a Constituição do Chile. Finalmente o Chile está se tornando uma nação independente, depois de anos, né, de neocolonialismo norte-americano, né? A gente não estuda isso. A gente debate a Constituição alemã, que não existe. Que literalmente, a lei fundamental de Bonn chama lei fundamental e não Constituição, porque não é uma Constituição. Ela foi feita depois da Segunda Guerra Mundial, em uma Alemanha ocupada pelos Estados Unidos. Então, não é uma Constituição. A Alemanha não tem uma Constituição. Aliás, tem um texto famoso do Hegel, né, do século XIX, com esse título, né? A Alemanha não tem uma Constituição. Depois de Hegel, a Alemanha veio a ter uma Constituição, e hoje não tem mais. Mas a gente prefere estudar a lei fundamental de Bonn a estudar a Constituição boliviana. Essas coisas elas são muito trágicas mesmo, né? Bom, mas é isso. Podemos fechar, gente? Já passei do meu tempo. Sim? Então, lá. Mais dúvidas? Podemos encerrar? Sim, senão a gente fica aqui até amanhã. Verdade. Bom, então eu queria agradecer imensamente. Foi um prazer. Eu que agradeço, Rafael. Vou, né, fatalmente, né, revê-los ou não nas aulas de filosofia do direito. Eu, no caso, só leciono filosofia do direito para 2 turmas, né? Eu leciono às quintas e às sextas, né? Mas, do contrário, a gente vai se ver em eletivas ou se esbarrando pelos corredores se algum dia a pandemia acabar, né? Então, foi um prazer enorme. A Isabelle perguntou quais as minhas eletivas. Olha, depende. Por exemplo, eu estou para dar uma eletiva de Direito e Literatura há muito tempo, mas toda vez que eu digo vou dar essa eletiva de Direito e Literatura, acaba surgindo alguma pendência e eu acabo não dando. Eu queria fazer uma eletiva de Direito e Literatura sobre relatos de violência, como o Primo Levi nos campos de concentração, ou a Conceição Evaristo, né? Toda essa violência contra a mulher negra no Brasil. Eu queria fazer uma espécie de paralelo nesse sentido. Já dei algumas vezes Direito e Sociedade, sobretudo para falar de justiça racial, teoria racial crítica e tal. Como é uma disciplina que já está gravada, até no cerco, eu não devo voltar a ela, pelo menos não nesses termos. No próximo semestre, eu sei que eu não vou dar eletiva nenhuma, a partir de abril. E no outro semestre, né, que começa, acho que em agosto, eu vou dar uma eletiva de Direito e Sociedade, mas aí para fazer jabá de um livro que eu estou organizando, que é a História da Cor e a Cor da História, que é um livro sobre a história do direito brasileiro, mas do ponto de vista da população negra. Então, é um livro que tem vários capítulos, cada capítulo escrito por um professor de direito diferente no Brasil. Nós reunimos só professores de direito negros, cada um vai escrevendo um capítulo, e cobre um pouco a história do direito brasileiro, mas dessa perspectiva. Provavelmente vai ser a eletiva que eu vou dar, sem ser no próximo semestre o outro. Próximo semestre eu só vou dar filosofia do direito, filosofia geral e a introdução ao direito para alunos de administração, eu acho. Não tenho certeza. Vou para a Praia Vermelha. O Álvaro perguntou, você possui algum grupo de pesquisa relacionado a negros e teoria racial? Tem o Cerco, que é o controle estatal, racismo e colonialidade, que, na verdade, fala de tudo, mas ele está parado, a bem da verdade. A gente não tem feito nenhuma ação. No ano passado, a gente fez um curso, né, que é o Aquilombando Direito e Arte,
que é dentro de um projeto, né, de extensão, que é o Escrevivências Jurídicas, que também está parado. Eu espero, se tudo correr bem, no próximo semestre, dar continuidade ao cerco. A gente deve pensar em alguma atividade, sim. Tranquilo, gente? Isabela, eu que agradeço a participação. E é isso, gente. A gente se vê por aí. Tchauzinho. Vou fechar aqui. Agradeço. Falou.